Uhum. Onde que dá o sarrafo, não sou eu ou você que vai colocar sozinho. Aí a gente tem que pensar um jeito. A Inglaterra pensou o jeito deles, o Canadá pensou o deles, você estudou na Alemanha, você viu, né? Mas tem que separar. Para você ter ideia, o mesmo autor fez um artigo sozinho, procurando termos sem precedentes. Uhum. Foi um ganho sem precedente, que é um jargão que se usa também muito. Um quarto das vezes que usou o termo sem precedentes, tinha estudo na mesma doença com ganhos maiores do que aquele sem precedentes. Era mentira mesmo. Uhum. É mentira, esse desconhecimento, eu não sei, mas assim, tá mal aplicado o termo, né? E então, aí tem uma pressão muito... Então, assim, você junta esse medo psicológico, vamos chamar assim, essa incapacidade nossa de lidar com a morte, essa romantização da vida, um monte de coisa que vai acontecer, uma incapacidade de lidar com a finitude, por inúmeros motivos complexos, difíceis e tal, que estão até além do meu conhecimento, tá? Mas que a gente arranha por aí, eu estou passando aqui rápido por eles, para conversar de remédio mesmo, que é o foco da nossa coisa. E aí você vê que tem uma propaganda enorme, né? E você, para fazer isso, para fazer ciência, você tem que tirar essa propaganda e ver onde é que está. E fazer ciência é difícil, eu já vi isso que a gente tem passado, né? Só mais um dado sobre, que eu separei isso, assim, sobre pressão. Um outro artigo do mesmo cara foi analisar quando usou o termo cura. Metade das vezes que a imprensa leiga usou o termo cura era para doença incurável. Porque então, é que isso não me surpreende. É uma pressão grande, né? Assim. Eu vou dar um exemplo aqui que eu até gosto de citar, né? Eu cito na minha tese de doutorado, que é o caso do Marcelo Rezende, né? Que era aquele jornalista da Record. E na época que ele desistiu, né? Ele falou, não vou fazer mais quimioterapia. Começou a buscar tratamentos alternativos. Muitas matérias falaram como se ele tivesse desistindo do tratamento e por isso ele morreria, né? Como se ele fosse morrer da falta de tratamento e não da doença dele, que era uma doença incurável. Então, na verdade, né, isso que você falou é muito importante, porque a gente precisa, todos os nossos seres humanos lidamos com essa dificuldade de aceitar a finitude, e a forma como a imprensa vende eventuais ganhos de medicamentos influencia muito, né, na forma como a gente recebe e como o nosso otimismo permanece, até porque a maior parte de nós não vai estar vivendo naquele momento, né, a doença ou um paciente com aquela doença, mas provavelmente a maior parte de nós ao longo da vida vai lidar com isso em algum momento. Seja em nós mesmos, seja em alguém muito querido, em algum conhecido. Se hoje, né, o câncer é a segunda causa de morte no mundo, se ele causa 70% dessas mortes estão em países como o Brasil, a chance que a gente não lide com esse momento nenhum é muito, muito pequena. Então, se a gente já tem isso, o nosso arcabouço, mas eu sei que tem uma droga, né? Ou a gente recebe a informação de que mesmo aqueles tumores metastáticos, né, tradicionalmente incuráveis, se a gente já aceita, começa a achar que isso pode ser revertido, a gente já, inclusive, chega no médico querendo a reversão. Né? E aí a gente já chega, eu acho, com os ouvidos fechados para ouvir, inclusive, olha, esse tumor é incurável e o tratamento aqui, o melhor tratamento que a gente pode fazer por você, dá uma sobrevida média, né, uma sobrevida global, além do curso normal dessa doença, de 3 meses. Né, você mencionou a questão dos cuidados paliativos, a gente tem estudo, inclusive, de aumento de sobrevida global com os cuidados paliativos ou suportivos, né? A gente não gosta muito dessa nomenclatura porque fica parecendo que paliativo né, quando não tem mais nada para fazer, você faz, sendo que o próprio estudo que aponta o ganho de sobrevida global indica a necessidade de cuidado paliativo precoce, né? Ou seja, você não faz uma coisa ou outra, você faz junto com o eventual tratamento. E tem um comentário aqui que eu vou, né, foi feito, que é muito importante, que é olhar o ser humano como um todo, né? Não é olhar para a doença desse ser humano ou para o resultado do exame desse ser humano, né? Acho que dar exemplo, assim, acho que pode ser bom para esclarecer o que a gente está falando. Tem uma paciente minha eu não trato ela como oncologista, eu trato ela como paliativista, ela tem outro oncologista, tem câncer de mama, e eu tratei dor dela. Se ela está subtratada de dor, como ela me procurou para tratamento de dor óssea, e a gente começou a conversar, e eu acho que
À medida que você tem treinamento para conversa, para abordar outros temas, para ter uma visão maior, a gente conversou sobre a expectativa de vida dela, o que ela queria com o tratamento, o que ela imaginava para esse tempo de vida, a gente pensou um pouco sobre finitude, ela mudou algumas coisas na vida dela, parece que a qualidade de vida dela melhorou bastante, com várias coisas, com o tratamento da dor e com essas abordagens. Ela é uma paciente da equipe da psicologia também, ela é paciente de uma oncologista amiga minha lá da clínica. E ela continua tomando remédio, já é minha paciente há 4 anos. E vai no meu consultório hoje de 2 em 2 meses, assim, eventualmente, ajustar um analgésico ou outro. Está muito bem. Inclusive, já judicializou droga 2 vezes, isso é uma conversa longa e tal. E está tudo bem com ela. Teve um outro caso de um paciente jovem com tumor cerebral que chegou no meu consultório em coma, pós-operatório. Ele não acordou depois da cirurgia, tinha uns 30 dias depois da cirurgia, recebeu alta e uma conversa, eu não sei exatamente, né, como que foi falado e como foi recebido, a gente nunca sabe, né, aquela coisa do Dom Casmurro, né, você não viu direito o que aconteceu, você nunca sabe o lado do outro, mas assim, o fato é que tinha uma esperança no tratamento muito superior ao que era possível, né? Um paciente em coma, igual ele estava, não deve ser submetido à quimioterapia, porque eu não vou nem ver o efeito colateral, né? Ele não consegue comunicar. E a esposa que levou, eu entendo todo o sofrimento dela, levou com essa coisa. Eu tô com esse papel aqui, eu preciso que o senhor assine também, não sei de onde que ela tirou isso, precisava de 3 médicos prescrevendo. Então eu tinha que buscar uma prescrição de temozolomida, porque eu preciso macerar, isso eu nunca tinha visto. Eu preciso macerar o remédio, colocar na sonda e dar para ele tomar. E aí eu falei, olha, você sabe, porque, né, tentei conversar alguma coisa, pedi para ela voltar depois, que a gente ia pensar, esse caso eu não consegui. Ela viu que eu não concordava com a prescrição, e ela estava muito esperançosa e procuraram alguém que prescrevesse e tal. E ela não voltou no consultório, mas eu soube que ele morreu 15 dias depois também. Então, isso é interessante. Eu acho que isso aí é uma situação difícil. Eu não acho que ela estava errada exatamente. Eu não conheci essa pessoa há 40 minutos. Eu não sei o que ela passou, o que ela estava pensando. É difícil falar. Mas, assim, certamente aquele remédio só ia atrapalhar. Se fosse usado, ele não ia trazer benefício nenhum. Então, eu estou contando esse caso do câncer de mama e esse caso do tumor cerebral, porque são casos muito distintos. E não é que tumor cerebral é diferente de câncer de mama, também. Mas esse caso poderia ser o contrário, poderia ser o tumor cerebral se dando bem e o câncer de mama se dando mal. O que eu estou falando é que tem situações muito distintas e que cuidado paliativo não é o que se faz no fim da vida depois que não tem mais nada para fazer. Fazendo precocemente, você faz muito melhor. E tem drogas que mudam a história natural da doença, tem drogas que não. Era impossível tratar esse paciente. O tumor dele não foi ressecado, depois não contei. Ele foi submetido a uma cirurgia, foi ressecado parcialmente, tinha doença ativa ainda, e ele não conseguiu recuperar da cirurgia. É um caso, infelizmente, muito grave, né? A gente acabou de falar que câncer é a segunda causa de morte no mundo. 10 milhões de pessoas vão morrer por câncer. Nós vamos ver pessoas morrendo perto da gente. Infelizmente. Pai, irmão, nós mesmos. A gente tem que ter algum estofo para lidar com isso. É duro, é difícil. Nós vamos ter que encarar isso. E eu acho que a gente evolui enquanto sociedade, né? Você mencionou a temozolomida, trazendo um pouco para quem atua, né, com demandas de saúde. Nós temos alguns colegas aqui da AGU que atuam diretamente nesses casos. É um remédio, por exemplo, muito, muito demandado, e a gente vê sempre uma expectativa completamente equivocada em relação em cima de um medicamento que a gente sabe que não é para curar esses tumores, né? A gente tem vários casos de glioblastoma e as pessoas pedem a temozolomida realmente acreditando numa cura, né? Uma possibilidade que o medicamento não tem, né? Que nem o próprio laboratório que produz nunca pretendeu que ele tivesse. E aí você mencionou uma coisa que eu, né? Como você falou, a gente tem diversos aspectos, inclusive psicológicos, que precisam ser abordados, tanto em relação à sociedade, de modo geral, quanto em relação a cada paciente especificamente. Mas muitas vezes a impressão que eu tenho é de que
são dois extremos, né? Ou o paciente quer aceitar a curabilidade da doença, ou a ideia de que ele não vai morrer daquela doença, ou para que ele aceite, as pessoas têm essa ideia de que para que ele aceite que aquela doença é incurável, ele tem que aceitar que ele está muito perto do fim da vida. E não necessariamente é isso, né? Nós vamos ter pacientes com tumores que vão viver ainda anos, até com qualidade, mas ele tem que entender que é uma doença ameaçadora da vida. Eu acho que o difícil é isso, porque aí às vezes ele acha, né, isso é muito comum, inclusive, pelas pesquisas que a gente vê, ele começa a achar que ele está melhorando, e isso significa então que ele não vai mais morrer daquela doença, quando muitas vezes ele vai ter ainda, né, anos com qualidade, e vai ainda assim, em um dado momento, morrer da doença. Eu queria, Monique, que você falasse um pouco de um assunto também no contexto da judicialização, que é muito importante para a gente, né, que é um assunto que a gente discute muito. A gente recebe muitos relatórios médicos, muitos receituários, com prescrição de medicamentos, com base em medidas substitutivas, né, o que a gente chama de surrogate measures, ou seja, o médico diz, olha, esse medicamento é necessário para esse paciente, porque o estudo tal indicou um aumento de sobrevida livre de progressão. Não indicou melhora na sobrevida global, não indicou melhora na qualidade de vida, mas indicou esse outro substitutivo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, né? O que significa ter melhorado sobrevida livre de progressão em relação a um eventual benefício para esse paciente? Picou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi sua pergunta. Se eu tiver... Se quiser. Acho que não. Ser substitutivo, né? E PFS, né? Isso. Só o negócio... Eu dei o exemplo de temozolomida e eu tive pacientes que responderam bem a temozolomida, tive pacientes que responderam nada a temozolomida. Isso acontece. A gente sabe o efeito mediano dela e isso tem que ser discutido, né? Eu não vim aqui falar de uma droga específica, mas quando eu sabia mais com o caso, era contar que não tinha o menor sentido usar a droga naquele momento. O paciente poderia ter sido outra droga. Agora, a gente pode, inclusive, marcar outras reuniões para discutir especificamente cada droga. Acho que é uma coisa importante para a gente entender. Para a gente seria um ganho enorme. E para a gente discutir drogas especificamente, a gente tem que entender alguns conceitos básicos. Então, a primeira coisa, eu vou tirar do assunto câncer, que eu acho que fica mais fácil entender que é desfecho substitutivo, falando de uma coisa menos dramática, né? Então, o paciente tem colesterol alto, não está sentindo nada. Para que eu vou dar remédio para colesterol para ele? Para baixar o colesterol. Beleza, mas ele morre do mesmo jeito, infarta, se isso acontecesse, né? Não é verdade. Mas se eu der um remédio que abaixa o colesterol, mas que ele vai infartar do mesmo jeito, que ele vai ter AVC do mesmo jeito, que ele vai ter uma piora da qualidade de vida pela doença ateromatosa, ou do diabetes, ou de qualquer coisa, do mesmo jeito. E vai ter um tempo de vida não aumentado, de que me adianta baixar o colesterol? Então, as drogas para baixar o colesterol, via de regra, foram aprovadas não porque elas baixam o colesterol, mas porque elas mudam o que realmente importa. Hoje eu estava lendo, o cara falou assim, o melhor conceito de desfecho substituto é um desfecho que os pacientes não sabiam que existia antes de ter ido no médico. O médico falou para eles que é uma coisa que o que importa para o doente é viver mais e melhor. Então, o que se deve mostrar em estudo clínico é que se viveu mais ou que se viveu melhor, preferencialmente que se viveu mais e viveu melhor. Mas uma das duas coisas já dá bom demais, né, se a gente conseguir. O que acontece é que às vezes a gente sabe, por exemplo, que abaixar o colesterol, de tanto que a gente já estudou, a gente sabe que abaixar o colesterol eventualmente vai aumentar a sobrevida mesmo, vai diminuir outros desfechos. Então a gente começa a admitir abaixar colesterol como um substituto do que eu quero, que é infarto, que é... Então o desfecho substituto é isso. Eu meço só metade do jogo e já sei que dali para frente quem fez isso vai ganhar o jogo. Na imensa maioria das vezes, o colesterol é um falso exemplo. A queda de colesterol não é necessariamente convertida em sobrevida. Então, abaixar o colesterol não é um desfecho clínico relevante, tão relevante também, é questionável, porque na imensa maioria das vezes, quando a gente escolhe o substituto,
esse substituto não se relaciona tão bem quanto a gente gostaria com o desfecho importante. Então, é isso. Em câncer, o substituto mais utilizado é a doença ficar estável. A gente mede a doença ficar estável na tomografia. Faria todo sentido, assim como faz sentido o colesterol também, que se a tomografia está igual, se as doenças hepáticas, pulmonares continuam do mesmo jeito, é porque o remédio está funcionando, o paciente vai viver mais. Só que isso foi extensamente estudado. Isso não aconteceu. A gente sabe cada vez mais que sobrevida livre de progressão não quer dizer sobrevida global. E isso é um grande problema, porque como é que isso tudo começou? O cara queria saber se o remédio funcionava, anos 60, o autor, se mudar 50, viu, Cíntia? E aí ele pegou umas bolinhas de tamanho maior ou menor, colocou debaixo de um colchão de espuma, imitando a pele, e dava para os médicos, 6 médicos, para eles palparem e falar que bolinha era de que tamanho. E numa espuma, acho que de 3 ou 4 centímetros, eu não lembro exatamente quanto que ele escolheu que era semelhante a tecido adiposo, as pessoas só conseguiam ver que uma bolinha era de tamanho diferente da outra se o raio da bolinha fosse o dobro. A bolinha tinha que ter o dobro do tamanho para conseguir a pessoa ver na palpação. Aí, olha, se na palpação eu só sinto diferença a partir do dobro do tamanho do raio, se dobrar eu vou considerar que aumentou. É daí que veio. O critério de RECIST é mais ou menos uma adaptação, mais ou menos não, é uma adaptação direta dessa conta, só que em tomografia. Então, isso não quer dizer nada para o paciente. Isso foi criado assim, com uma brincadeira de bolinha de 6 médicos. E aí a gente foi estudar anos depois, 30 anos depois, se isso se relacionava com algum desfecho importante para o paciente. E infelizmente não. Agora, por que não é só de burrice, né? Assim, qual que é por que as pessoas acreditam? Primeiro, porque tem um racional. Se tem um racional para que isso aconteça, né? Se parece lógico que sobrevida global substitua sobrevida. Então, isso não quer dizer que é verdade. Mas a ciência deve testar. A ciência testou e funcionou. Mas a pessoa continua usando, porque o argumento é: se essa droga deixou a doença estável, até eu ter um estudo de segmento maior que mostre ganho em sobrevida global, eu vou perder muito tempo. Então eu vou aprovar essa droga de maneira mais rápida, quando ela der só sobrevida livre de progressão. Não sei se está claro o que eu estou falando. O mesmo autor que estudou aqueles superlativos estudou esse tempo. Dá menos de 1 ano a mais. É muito pouco tempo de verdade científica para você cristalizar uma verdade. Né? Assim, seria 1 ano só a mais de pesquisa, em média, para você ter todos os estudos em ganho em sobrevida global. Em que cenário que nós estamos? 2/3 das drogas aprovadas, tanto nos Estados Unidos como na Europa hoje, são aprovadas por desfecho substituto. 2/3. Então a gente não sabe se essas drogas são eficazes realmente no que a gente quer. Aí tem um outro pulo do gato aí. Se você aprovasse elas num tipo de aprovação que chama aprovação acelerada, isso ia exigir que você mostrasse depois o ganho em sobrevida global. Se não acontecesse, você tirava a aprovação que você deu acelerada. Quando isso aconteceu, menos da metade das vezes foi cobrado o desfecho de sobrevida global. Passou e acabou. Ninguém nem olhou. E quando olhou, só 15% das vezes que a sobrevida livre de progressão se converteu em sobrevida global. Ou seja, entra um grande droga no mercado por aprovação acelerada, não é revisto, os estudos que em inglês chamam de post-market não são olhados, na verdade, nem existem. Quando existem, eles não dão ganho, ou na sua maioria não dão ganho, e o que aconteceu com isso? O custo médio do tratamento nos anos 60 era $100 por mês, hoje é $10.000 por mês. E você tem muito mais gente tratando. Então você tem que conseguir escolher muito bem, porque é uma toxicidade para a sociedade muito grande se você colocar dinheiro em drogas que não são eficazes. Então, não sou eu que sei isso, não é um juiz que sabe isso, não é um órgão que sabe isso. Ou seja, se for um órgão, que ele seja
montado por médicos, economistas, advogados, que a gente consiga montar uma sociedade racional, e isso não me parece tão fácil quanto eu achava há uns anos atrás, que a gente consiga conversar sobre essas coisas. E entender onde é que está o limite do erro, onde é que está, em inglês chamam willing to pay, né? Que é a vontade para pagar. Onde é que está a nossa capacidade de pagar essas drogas. E aí, Munira, a gente tem dois problemas que eu acho muito sérios. O primeiro é que no contexto, né, de judicialização da saúde, por exemplo, a gente tem que entender, os operadores do direito, eles não vão atrás do que significa cada coisa. Então, o médico tem que entender que quando ele diz num relatório médico, esse paciente precisa desse medicamento, porque no estudo tal ele demonstrou o aumento da sobrevida livre de progressão, ele está falando para o juiz, esse medicamento vai melhorar a vida desse paciente ou vai fazer ele viver mais. Né? E a gente sabe que isso não foi demonstrado. Então, é uma necessidade também, até ética do médico, de entender que quando ele encaminhar esse paciente para a judicialização da saúde, ele não disse ali, olha, na verdade, 85% dos casos, né, como você falou, dos medicamentos que foram aprovados com esse desfecho substitutivo e depois a gente continuou analisando, né, passaram pelo fast track e depois a gente acompanhou, só em 15%, na verdade, houve algum benefício. Nos outros 85% todos não. Ele está simplesmente jogando isso para o juiz como se fosse esse medicamento aqui é necessário para o tratamento desse paciente, porque ele vai se beneficiar com esse tratamento. E muitas vezes, para o próprio paciente, né? Claro que é o que você falou, a comunicação nesses casos ela é algo que deve ser aprendido, a gente realmente precisa aprender a se comunicar. Não é dom ou talento de um ou outro médico, é algo que deveria estar, inclusive, na grade curricular. A forma como ele colocar aquilo ali para o paciente, olha, o seu tumor está estável, olha, saiu esse resultado foi muito bom. Muitas vezes o paciente vai entender isso. Estou me curando, né? A minha doença está melhorando. Eu vou melhorar porque eu estou tomando esse remédio, eu estou me tratando. E eu vou melhorar. Então, eu acho que é uma coisa que deve ser feita, né? Deve ser vista com muito cuidado. A gente falou de judicialização, mas, na verdade, isso é um problema de toda a comunidade, né? A forma como a sociedade interpreta certas coisas que só o médico lá, acompanhando os estudos, no fim das contas, vai saber que não significam um efetivo benefício. Munira, a gente tem 7 minutos. Eu queria que a gente terminasse a nossa live para não ficar muito corrido, né? A gente não conseguisse se despedir, a live cair, porque ela cai com 1 hora. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente não tem como sair dessa conversa sem falar um pouquinho de Covid-19. A gente sabe que muitas pessoas não estão procurando atendimento médico, tanto pessoas já diagnosticadas, né, com doenças graves, quanto pessoas que estão tendo algum sintoma e não estão buscando assistência médica, muitas vezes por medo de Covid. E tem havido agora uma certa preocupação, inclusive, em relação ao futuro. Na hora que a epidemia se estabilizar, na hora que a gente voltar a procurar atendimento médico, será que a gente vai ter um boom de pessoas que podiam ter tido, por exemplo, um diagnóstico precoce de câncer e não tiveram, e agora o câncer avançado, é tarde demais? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto antes da gente encerrar. Tranquilo. Acho que eu consigo administrar 5 minutos aqui. Vou falar 3 de Covid, 2 de uma coisa aqui. Tá, combinado, do jeito que você preferir. Tá bom. Porque eu acho o seguinte, disso que a gente quer o foco mesmo da nossa conversa, eu acho que tem que ter instituição, sabe? Eu não acho que essa decisão, se um paciente vai ou não vai tomar a droga A ou a droga B, se 3 meses é importante, ou 5 ou 6 meses é importante, isso não é um médico olhando para um doente que vai decidir. E eu não acho que é alguém, agente do direito, né, que vocês falam, operador do direito, que vai decidir sem conhecer o caso, sem conhecer o paciente, sem conhecer a doença, sabe? Ou o tratamento, né, sem ter as armas relevantes. Eu acho que cada um conhece um pedaço da verdade aí, né? Eu acho que a gente chega mais próximo quando senta todo mundo e conversa. E eu acho que é uma questão, e a gente não pode tampar o sol com a peneira, é uma questão médica. Eu acho que é uma questão do direito. Eu acho que é uma questão da economia. É uma questão da saúde pública, sabe? Não é uma questão simples. O que não pode é escrever, assim, um relatório de 2 linhas, igual a gente já cansou de ver,
ser responsável por tratamentos de 15, 20 mil reais por mês em alguém que não tem geladeira para guardar o remédio. Eu já vi chegar o cheque na conta do paciente, eu já vi chegar uma caixa de isopor com os remédios lá dentro, o cara não tem onde guardar. Então, assim, é toda a má gestão. Se tivesse um pouquinho mais de tempo, eu lembrei dos 2 casos aqui que seria impressionante contar. Então, assim, acho que está muito desorganizado, a gente deveria organizar, e eu acho que é uma tarefa para todo mundo. Não é um problema do oncologista ou do paciente, muito menos, né? O paciente é quem sofre com isso, na verdade. Eu acho que isso tem que ser organizado institucionalmente e de várias instituições. E só uma frase, Muniz, só porque depois a gente não vai voltar nisso, mas o custo, né, no Brasil, principalmente, as pessoas têm essa tendência de considerar que o custo é secundário, o custo é tudo, né? A Inglaterra fez um fundo para financiar câncer e esse fundo quebrou, são drogas muito, muito caras, a gente precisa fazer escolhas, né? Só para... Claro, o custo tem que entrar na conta, né? E é só pensando em custo que você consegue negociar desconto. Então, se você falar que o custo não é importante, então não tem jeito. Né? Exatamente. O custo é importante também. A eficácia da medicação é importante, o efeito colateral dela é importante. São 3 coisas. Se aquele remédio funciona, se aquele funcionar é importante, porque às vezes é 15 dias, então não é importante, não quero nem conversar. Agora, o ganho é importante, eu acredito nesse ganho, é aplicável. E para ser aplicável tem que ser, a gente tem que ter como pagar isso. Né? E tem vários motivos pelos quais as drogas são caras. Dá para adiantar que não tem relação com a matéria-prima que ela é usada, não tem relação direta com o tempo que ela gastou para ser desenvolvida, pesquisa e desenvolvimento, e não tem relação com a eficácia dela. Então, se as 3 coisas que parecem ter relação, não tem. Repito, não tem a ver com o custo da matéria-prima, não tem a ver com o desenvolvimento de pesquisa e não tem a ver com a eficácia. A gente pode conversar depois. Para falar do Covid em 2 minutos, acho que é um problemão, Covid e câncer. Se a pandemia fosse durar 3 meses, igual durou em alguns países, eventualmente algumas saídas poderiam ser pensadas, a gente está pensando, mas a gente tem que conseguir se equilibrar, se planejar, e em muitos casos não pode se esperar de 6 meses, acho que é um problema real. A gente sabe que a mortalidade de Covid no paciente com câncer é maior, o paciente com câncer está mais exposto, porque ele faz tomografia, faz tratamento, então os pacientes estão andando aí na rua, fazendo tomografia, tomando quimioterapia, pegar remédio. Então, assim, ele tem mais risco de se contaminar. Contaminado, a mortalidade nele é maior. Então, é um problemão. Assim, tem muitos problemas para a gente resolver. Os hospitais estão tentando manter a agenda de alguma forma. Acho que nós temos que nos organizar muito bem. Eu vejo algumas tentativas isoladas. Uma organização central, a gente, infelizmente, não teve, eu acho, não consigo identificar uma estratégia muito inteligente para ganhar do Covid, que já, obviamente, seria uma luta muito difícil, é claro. E acho que é um problema mesmo. Parece estar vendo tudo que a gente viu. Aí tem uma publicação do INCA, já tudo que a gente está vendo e sentindo é de subtratamento. Dá para esperar. Tem alguns pacientes que podem fazer telemedicina, tem algumas pessoas que podem mudar de medicação venosa para oral, mudar o esquema de semanal para de 15 em 15 dias. Existem adaptações. Mas não dá para simplesmente ficar escondido em casa. Não tem jeito, a gente tem que pensar isso bem. Né? Tá. Bom, nosso tempo está acabando, né? Sem dúvida, isso não só em relação ao câncer, né, Munir? É uma questão de saúde pública, a gente precisava com certeza ter uma diretriz melhor sobre isso, uma diretriz, né, mais uniforme. Como você falou, a gente está vendo iniciativas pontuais, vai ter muito problema depois disso. Quero te agradecer mais uma vez, como eu disse, eu sei que está muito difícil a vida dos médicos, principalmente nesse momento. Muito obrigada por ter encontrado esse tempinho pra gente. A Escola da GU agradece muito e está sempre disponível quando você quiser conversar mais, inclusive sobre tratamentos específicos. E você tem 25 segundos para se despedir. Agradeço a todo mundo que participou. Não, tá joia. Obrigado, agradeço. Sempre é um prazer. Não foi a primeira vez, né? Foi a primeira vez virtual, mas a gente pode fazer. Pois é. A vantagem do virtual é esse, né? No ano passado o Munir falou pra gente, pôde falar só em Belo Horizonte, agora falou pra todo mundo. Bom, gente, boa noite pra todos. Muito obrigada por todos que participaram. Um beijo, Munir. Obrigada. Sua dissertação de mestrado.